Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vindo ao MBCV Cast. Quero já convidar você a estar nos seguindo para que todas as vezes que um conteúdo saia desse canal, você possa ser notificado. Nós estamos falando no Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Toda segunda-feira pela manhã, a gente fala com o apóstolo Neuci. Ele traz uma palavra para que nós possamos ter esse alimento para a semana, início de semana, e nós estamos aí, já passou uma semana da conferência. Na semana passada nós fizemos um podcast ao vivo, foi muito legal, o pessoal interagiu, foi muito bom, né? E essa semana a gente dá uma continuidade no assunto. Na semana passada, nós encerramos o podcast falando com o pastor e fazendo uma provocação, né? Acabou a conferência, acabou o avivamento. Seja bem-vindo, bom dia, pastor. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos seguem. Um lindo dia e vamos continuar a vida. Mas essa pergunta aí, eu conheço ela, sei que é muito natural isso aí. Quando se programa um avivamento e se traz gente de fora para fazê-lo, com certeza o tal avivalista, quando ele volta, ele leva consigo. E aí não sobra nada. Então, nos meus mais de 50 anos de fé, eu já vi isso. Isso é como que um disco se repete no sistema religioso. Mas com nós não é assim, não será assim, porque o MBCV tem a estrutura que tem, a visão que tem, a consistência que tem, os resultados que tem, porque é fruto de uma visão dada para o Senhor e cultivada no lugar, levantada ou exercitada com as pessoas que Deus levanta. Não sou contra pegar ajuda de fora, porque o que eu não sei, ou eu procuro aprender, e na minha trajetória de vida, sempre quando alguém de fora trouxe algo divino, algo relevante, eu procurei me inteirar para poder dar continuidade. Mas o avivamento que Deus nos propôs, e que estamos cultivando ele, germinando ele, preparando a terra para ele e ajustando ele, é um avivamento para mudar a situação. Porque não é lá no seu espírito simplesmente que precisa o avivamento. O avivamento precisa chegar na alma. A alma precisa ser reeducada e ela entender e se submeter para a gestão da vida, para levar a prática da palavra para o meio social. A igreja precisa ser missional. Ela precisa ser igreja da porta para fora. E justamente isso nós estamos tentando ressuscitar. Porque na nossa trajetória de vida, nós tivemos um tempo com resultados impressionantes. Chegamos a ter aqui um projeto chamado Projeto Edificar, que ajudava irmãos que conseguiram comprar o terreno e não conseguiam construir a casa. E aí então unimos as forças, apenas pedindo para os irmãos, para a sociedade, o que tinham de material de construção sobrando. E a igreja se encarregou, e só num ano nós edificamos 7 casas. Então, se isso aí não é avivamento, nós já tivemos, e isso precisa voltar. E justamente numa hora em que o nosso estado vive uma pandemia de catástrofe, enchentes, muitas perdas, então o cristão precisa também ver com o que ele pode fazer parte da mudança, que a vida volte a fluir com mais esperança, com
com melhor bem-estar. Então, o avivamento apenas está começando porque a vida de Deus, os ensinos de Deus, os mandamentos de Deus, o amor de Deus e o amor a Deus precisam se materializar. E essa é uma tarefa das mais difíceis, né, pastor? Porque nós estamos falando de mexer cultura, trabalhar com a cultura que a pessoa trouxe e pior, pastor, nós não estamos só trabalhando com a cultura familiar que a pessoa trouxe. A gente também começa a se deparar e ter que enfrentar a cultura religiosa que a pessoa trouxe. E aqueles que não trouxeram, eles também adquiriram. Foram adquirindo. Porque como a igreja tem essa característica de ensinar o crescimento, ensinar a crescer nas 3 áreas. Então, o que aconteceu, que a gente detectou, é que durante esses 35 anos, com todo esse crescimento, esse aprendizado, as pessoas foram crescendo profissionalmente, foram crescendo na área financeira, né? Houve prosperidade. Só que aí houve o desequilíbrio na área financeira, porque as pessoas se voltaram para buscar as benesses do seu trabalho, das suas habilidades, e esqueceram da parte espiritual também. Então, por isso que eu disse que às vezes as religiosidades, elas são adquiridas, né? Mesmo a gente pregando, nós falando sobre religiosidade, finda que a igreja também tem a sua parcela de religiosidade. E o pastor tem falado muito sobre isso, que naquilo que nós pregamos, nós somos provados. Somos os primeiros. Então, assim, nós temos o desafio agora é romper com essas culturas familiares, religiosas e adquiridas aqui mesmo, para retomar o caminho que Deus tinha nos dado, né, pastor? Deus tem aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Ele projetou para sermos, mas está em nós como uma capacidade que precisa ser desenvolvida. O próprio amor é a natureza divina, e a natureza, ela precisa de espaço para ela se expandir, se comunicar, para ela se sentir ao natural se desenvolvendo. Então as coisas de Deus, a natureza divina, a visão de reino. E uma coisa interessante, que até não muito tempo nós tínhamos conceitos não bem completos, que nós achávamos que 3 coisas corrompem: o dinheiro, a liberdade e o poder. Bom, é só a pessoa ter dinheiro que vai se corromper, ou só ter liberdade que vai se corromper, ou só ter poder que vai se corromper. Não. Nem dinheiro, nem liberdade, nem poder corrompem. Apenas revela qual é a natureza que está dentro de você, que você alimenta mais. Se você alimentar mais a natureza divina, quanto mais dinheiro, quanto mais condições financeiras você vai adquirindo, construindo, mais relevante você se torna na sociedade. E generoso, né, pastor? Generoso também, né? Generoso também. Exatamente. Mais generoso se torna, mais participante, mais solução você apresenta. Se a natureza divina você cuidá-la bem, e a vida vai lhe ampliando mais espaço, mais liberdade, você não vai se corromper. Vai usar da liberdade para você honrar e glorificar a Deus. E mais outra coisa interessante aqui: o poder.
Às vezes a pessoa começa um negócio e aquilo vai dando certo, ou está diante de um grupo, liderando um grupo, e aquele grupo tem dado bons resultados, a pessoa se sente empoderada porque mais pessoas se agregam para caminhar junto. Se a natureza divina está no teu governo, isso nunca irá lhe corromper. O que nós temos visto hoje, que tanto o dinheiro, quanto a liberdade, quanto o poder, tem corrompido as pessoas, porque o governo de Deus está cada vez mais distante da vida das pessoas. Entendamos, o governo de Deus é a melhor filosofia de vida. É o melhor parâmetro, a melhor fonte de inspiração. É a maior fonte de conhecimento. É a maior fonte de solidez para investimentos e para a ampliação de espaço e projetos para o futuro. Então, entendamos que está dentro de você duas coisas. Você quer a vida de Deus ou a ilusão do mundo? A vida de Deus leva você a desenvolver a natureza divina. A ilusão que o mundo vende está agora bem padronificado. Lá fora é o politicamente correto. Vamos pensar como a maioria pensa. E dentro do sistema religioso está o religiosamente correto. Nós temos que atender o que o povo mais quer. Nós não podemos ser seguido e levado pelo povo. Vontade do povo não é a vontade de Deus. E aquele que procura fazer a vontade do povo, observe como o povo é vulnerável, é fraco, é indefinido, Olha, é um monte de coisa aí que falta até argumento para mostrar a realidade. Aquele mesmo povo que na quinta-feira da Páscoa, na semana da Páscoa, quando Jesus entrou em Jerusalém, aquele povo ia abrindo caminho, tirando as vestes e colocando para Jesus passar em cima. Quebravam galhos e decoravam o caminho. E atrás aquela multidão, Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então Jesus entrou em Jerusalém debaixo do aplauso, dos louvores e de aclamações humanas. 3 dias depois, aquele mesmo povo sai de Jerusalém escorraçando Jesus com palavras de sentença de morte. Crucificam. Então cuidado, meu irmão, minha irmã, o ser humano natural, porque o ser humano tem duas naturezas, a espiritual, que vem de Deus, e a natureza carnal, almática, que é a natureza humana. E como a natureza humana está comprometida, ela se vendeu ao inimigo, e o diabo então conhece bem como é que é a alma, como é que são os desejos, como é que são as ansiedades, as ambições de cada ser humano, e o diabo inspira. Mas o diabo tem como laboratório o mundo. Então ele cria um mundo de ilusão. E no mundo são praticadas, mas eu acho engraçado que o que o mundo pratica só mostra o momento do auge. E não mostra o final da vida daqueles que se deixaram usar pelo diabo. Então nós precisamos sermos um pouquinho mais inteligentes, nós como filhos de Deus, e crer no que a palavra diz. Porque a própria palavra diz que o mundo jaz no maligno.
E o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, meus queridos, está dentro de mim, de você, a semente do avivamento, mas está também uma natureza que quer a corrupção, que se ganhar um pouco mais, não vai investir em melhorias de sua salvação, do seu serviço, não vai investir em melhorias para que a vida de Deus alcance mais gente. Tenhamos esse cuidado, porque também Deus nos oportuniza liberdades. Que saibamos usar as liberdades não para a corrupção, mas para o engrandecimento do reino de Deus. Podemos também usar a nossa influência na sociedade de liderança, porque cada um exerce uma influência. Eu ouvi há muitos anos atrás alguém que me disse assim: nunca subestime ninguém. E até a pessoa usou um jargão bem pesado, que hoje tem que tomar cuidado para expor. Ele diz assim: tome cuidado. O ser humano, por mais chinelão que seja, ele tem seguidores. Ele tem admiradores. E uma vez eu ouvi de um pastor muito simples, ele diz assim: tem pessoas que admiram os olhos, a cor dos olhos, mas tem outros que admiram a remela. Então, para a gente ver que gosto não se discute, tá? Então, é esse cuidado que nós precisamos ter, não deixar morrer a vida de Deus, o propósito de Deus, e como Deus é Senhor de tudo, do céu, da terra e de toda a plenitude dele, a ele pertence a sabedoria, a riqueza, tudo o que há foi ele que criou, e que as coisas dele não nos corrompam para o mal, mas que as coisas dele nos preparem melhor para o bem. É o mais de Deus, né? Quando a gente propõe o avivamento, o mais é você sair de um estado e passar para um outro estado. Outro nível. É você entender aonde... até a gente tem ouvido muito sobre isso, né? Quando a gente começa a ouvir nos púlpitos avivamento é porque tem gente morta. Porque avivamento é vida, aviva-se, né? Então, acorda, né? Então, é muito importante. E o pastor falando sobre essa questão de ter um mais de Deus e saber como administrar isso também, né? Para que isso não venha simplesmente ser uma emoção passageira e tudo acabou, vamos voltar à vida normal, né? Mas eu lembrei na economia, a gente tem um termo que se chama de fundo de reserva. Por exemplo, você administrava o teu salário, X salário. Aí tu ganhou um aumento. A tendência de quem não tem educação financeira é já achar uma coisa para usar o aumento, né? Mas o correto é você fazer esse fundo de reserva, já que você não contava com aquele valor e aquele valor passa a ser referenciado todo mês. Então, se você não arrumar alguma coisa para gastar aquilo, ele se torna o teu fundo de reserva para uma emergência, para alguma situação que sempre acontece, né? Para as coisas que são inesperadas, né? Isso é educação financeira, né? Então, já é uma outra área da vida que a gente precisa também aprender a administrar. Mas quando a gente recebe do Senhor também mais conhecimento, mais sabedoria, mais estratégias de como fazer a palavra se tornar aplicável, como eu posso tornar o avivamento realidade na minha vida, isso tem que ser para mim um fundo de reserva. Eu não posso querer gastar tudo, eu preciso digerir. Eu acho que essa é a palavra. Digerir o que eu estou recebendo.
O que acontece quando são avivamentos de avivalistas que não têm consciência? Vem aqui, todo mundo chora, grita, se atira no chão e tal. Só que quando ele vai embora, não há o que digerir, porque foi uma questão emocional. E essa é a mudança de cultura, a mudança de mente que a gente está trazendo para a nossa audiência. E que a gente trouxe para a nossa igreja durante a conferência. Um avivamento que ele é digerível, onde eu vou entender como que eu posso aplicar isso. Na verdade, eu preciso me examinar e ver quais são as áreas da minha vida que estão mortas, né, que estão em estado de mornidão e que eu preciso acordar para que eu não tome um rumo sinceramente enganado. Porque às vezes, né, pastor, as pessoas estão sinceramente enganadas. Elas vêm para a igreja, elas trazem a família dela para a igreja, elas participam do culto e está tudo certo. Não levam do culto nenhum programa para a vida no dia a dia. Eu aprendi cedo na vida que precisamos, em cada expediente de culto, ou de uma pregação, ou de um expediente de ensino, tirarmos 3 lições. Algo a deixar para trás ou mudar, uma nova forma de orar com entendimento. Senhor, eu preciso melhorar nisso, eu preciso vencer isto, eu preciso aprender. E, primeiro, algo a deixar. Segundo, uma nova forma de orar. E, terceiro, uma nova prática, um novo hábito. Alguma mudança. Se você não souber, dentro de uma pregação de média de 40 minutos, não tirar 3 lições, sabe que você se enquadra naquele ouvinte esquecido que vem e ouve a palavra, não tira nenhuma lição e vai para casa e logo se esquece. Que proveito teve o seu culto a Deus? Que valor teve o seu sacrifício de se apresentar e oferecer o seu culto a Deus? Então isso precisa ser revisto. O avivamento está na palavra. A palavra é que gera a vida. Ela gera a vida à medida que ela for praticada. Que ela vai se tornando lâmpada para os pés e luz para os caminhos. A palavra vai gerando vida no momento que você aceita as respostas ou as orientações que a palavra dá para a sua vida. Então é isso aí. Esse é tal de avivamento que o sistema religioso busca, jejua e traz gente de fora e no momento acontece algo sobrenatural. E logo vão embora e logo todos se esquecem. Isso não é avivamento, isso não é vida. Isso é apenas um sistema, podemos assim dizer, fazer uma comparação prática aí. É como está hoje, tá? É uma vida virtual. Deus não nos criou para momentos virtuais. Deus quer que vivamos a vida real. Vamos levar para o lado o espiritual. Eu sei que todo mundo se ilude e acha que é bom, que é suficiente. Não é não. Tudo que é verdadeiro tem aplicação nas 3 áreas. Vamos levar para a área material esse tal de avivamento. O que gera saúde para o seu corpo? É o alimento. Então agora você começa a olhar virtualmente aí todos os alimentos e imaginar o sabor e coisa e tal.
se você não provar, não exercitar, não aplicar como hábito em cada refeição, seu corpo não será nutrido. Assim é a palavra também, porque toda a verdade é paralela. Se você não aplicar os ensinos que saíram do altar, do que é o avivamento ou o que produz o avivamento, e você não aplicar a palavra, você não vai ter o avivamento. É que nem você agora admirar os programas de gastronomia e ser um fã desse programa. Mas se não praticar, adianta? Não adianta. Infelizmente, o mundo vende receitas e o povo compra. Agora eu lembrei, quando a minha mãe partiu, eu fui até em casa fazer aquela arrumação que se faz, né, pastor? O que eu encontrei de receita cortada, de jornal, de revista, assim, olha, gente, era muito, é caixa de receita. E eu pensei assim, puxa vida, minha mãe não fazia nenhum bolo. Ai, muita gente com muita receita que não faz nada, né? O problema hoje é que os crentes sabem demais e fazem de menos. Eles não vivem o nível das verdades que aprenderam, e por isso são vazios, andam ociosos, e mais, na hora de uma crise, como nós já passamos, a pandemia do Covid deu para nós fazermos uma leitura de quão, ou do nível do comprometimento que o povo tinha com Deus. Uma simples palavra de amedrontamento deixou as pessoas em casa. Mas a gente pode continuar isso aí no outro dia. Eu quero terminar com outro assunto, pastor. Tá, então, termine. O senhor tá com uma camisa aí muito interessante hoje. Pois olha. Olha aí, ó. Não sei se dá para ver na câmera, né? Se você consegue ver. Tá escrito Identidade Gaúcha. Aí tem ali, né? O polegar e dentro tem uma cuia, né? Aí. Isso tem um motivo. Nós estamos aí nessa semana com o feriado da Revolução Farroupilha. E no dia 24 deste mês, então, que será no próximo domingo, né, nós teremos um evento muito especial aqui na igreja, que é o Louva-Tchê, né, pastor? E o costelão. Não, o Louva-Tchê, eu ia falar sobre ele, mas pode falar se ele quiser. Pois é, um costelão gaúcho. E mais, vai ter mais coisas aqui. Nós vamos preparar um espaço até para as crianças. Vamos trazer como é que é uma mini fazendinha. É, uma mini fazenda. E as crianças que nunca encostaram a mão num animal, vai ter ali pôneis, né? Pônei e mais animais, não vou dar o nome aí, mas pode já programar, diga para os seus filhos que eles vão lhe trazer. Então nós temos o culto que começa às 8 horas da manhã e vai até às 10 horas. E a gente começa o Louva-Tchê, então, a partir das 10 horas da manhã, com esse costelão. Só que quem vem no culto já pode ver, porque o costelão ele já começa de madrugada, eles começam, então o pessoal faz assim, bem aqui perto, na próxima porta, e vai vendo já ali o costelão sendo assado. É muito, muito bom. Então nós queremos convidar você também. Você pode nos ligar aqui no MBCV. Nosso telefone é 51-3582-3620. Fazer a encomenda do seu cartão e participar com a gente. E você não precisa ser do MBCV para participar desse momento tão especial que nós vamos ter aqui. Então, nós queremos aguardar você esse fim de semana. É isso, né, pastor? Isso aí, até domingo, pegando com a mão a costela inteira e fazendo de conta que é uma gaita de boca. Deus abençoe. Tchau.